Muito obrigada, viu, pela sua participação. Seja muito bem-vindo aqui na BMC News. Bom dia a todos. Obrigado a vocês pelo convite. É sempre um prazer falar com todos. Legal, muito obrigada. Ô Daniel, eu tenho aqui várias perguntas que eu separei para fazer para você, mas com essa informação que a Débora trouxe agora desse dólar a 5,72, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você falasse para a gente quais setores que os investidores vão buscar num cenário como esse, empresas expostas ao dólar, seria uma possibilidade? O que você fala para o nosso investidor? Hoje é um dia bastante complexo aí com esses anúncios de fechamentos da França, agora há pouquinho a Alemanha também, fazendo algum pronunciamento de fechamento também. Então, é um cenário de bastante turbulência nesses próximos dias, algo até que nós aqui particularmente não acreditávamos que essa segunda onda deveria ter fechamentos por conta de tratamentos e da maneira como o número de mortes vinha se desenvolvendo até os últimos 3, 4 dias, né? O fato é que isso antes de ontem, começou a acelerar bastante e a gente está assistindo todo esse episódio. É um cenário muito complexo para alocação, para compra. A gente aqui tem um posicionamento muito direcionado para empresas de ciclo curto, vamos falar assim, né? Então, independentes de crédito. Então, assim, bebidas, alimentos, farmácia, são companhias que independente do cenário que a gente está enfrentando, elas certamente vão passar, nunca ilesas, mas certamente vão passar melhores do que companhias que são mais dependentes a créditos ou que têm uma exposição maior em demandas específicas. Então, nosso posicionamento hoje ele está muito ligado nesse tipo de coisa, como por exemplo uma Ambev, uma BR Foods, até curioso porque as companhias de proteína nesses últimos 10 dias elas não acompanharam a alta do câmbio, por exemplo. Então, nesse cenário de câmbio mais alto, as companhias que exportam deveriam performar melhor. E aí, nisso, você tem um pouco de tudo, no sentido de o preço do milho subindo, é um pouco de posicionamento ligado ao Biden, com as questões de Amazônia, desmatamento, incêndios florestais. Então, você vê que o mercado está bem poluído nesses últimos 20 dias. Tem um comportamento bem diferente aí dos setores, das companhias e dos segmentos, eu diria. Ô Daniel, e para o investidor que ainda não tem posição em dólar, acreditando aí que está muito caro esse patamar do dólar, qual que seriam as alternativas para esse investidor? O que você falaria para ele? Nesse momento, relacionado a câmbio, eu não teria exposição nesse momento. Apesar de acreditar que, claro, que se tiver um evento de overshoot, um cenário piorando em termos de fiscal e tudo, o câmbio pode surpreender, mas a gente já começa a estar num cenário muito mais voltado a uma alta da taxa de juros do que propriamente a continuidade de tudo isso. Então, é possível que o câmbio, ele, claro, sempre pode piorar, mas a gente está num cenário que eu diria que ele está mais para começar a estabilizar ou até reverter esse cenário de alta constante por conta das taxas de juros, do que propriamente um movimento de continuidade de escalada como a gente tem assistido. E Apesar com o disso, rompimento... quem quiser ter Não, quem quiser ter pode algum falar, tipo de pode concluir. exposição, eu vejo que essas companhias que acabam sendo exportadoras, a Vale, até propriamente proteínas, que sofreram muito, inclusive, nos últimos dias, JBS, BR Foods, Minerva, são negócios que estão bem, vão continuar bem e são muito favorecidos por essa questão do câmbio. Não acredita que com o rompimento do teto de gastos, por exemplo, se isso realmente acontecer aqui no Brasil, o dólar não pode disparar ainda muito mais e esse patamar que nós estamos já não seria então vantajoso para alguns investidores terem um pouquinho ali alocado em dólar, já vendo essa questão de instabilidade fiscal que o Brasil tem vivido? A gente tem falado muito sobre isso, a questão também do coronavírus, onda de lockdown em outros países da Europa. Você não acredita que isso ainda possa puxar o dólar ainda mais para cima? Tudo pode piorar. A questão política é fundamental nesse sentido
E o que a gente viu nesses episódios recentes é que toda vez que o mercado estressou, o governo acabou recuando. Então, nitidamente há um receio, há um medo do mercado, vamos falar assim. A gente vê que os agentes políticos eles acabam agindo e reagindo em questão de câmbio. O Banco Central tem sido muito vocal nesse sentido. Hoje tem Copom, então a gente espera ver um comunicado talvez um pouco duro, mas também na parte de juros. Se recordar o último comunicado do Banco Central, ele ainda falava em possibilidade de redução de juros. É quase impossível, dado todo esse estresse que a gente está assistindo nesses últimos dias. Então, particularmente, eu não teria nesse momento uma exposição em câmbio direcionada, focando nesse aspecto político. Com toda essa piora externa, de uma maneira geral, eu não acredito que o Estado, que os políticos acabariam fazendo algo como explodir o teto e descontrole estatal, descontrole de gastos e tudo. Eu particularmente, tenho um pouco de dificuldade de enxergar isso. O ponto é que o cenário de reformas, aquele cenário mais benigno de início de governo, acabou, né? Então, isso sim, de fato acabou. E aí eu vejo uma questão de termos de troca já muito mais favoráveis, e por isso que o posicionamento via companhias exportadoras é muito mais interessante do que uma exposição diretamente no câmbio. E aí, quando a gente observa isso nas companhias de alimentos, por exemplo, eu vejo a maior assimetria. Daniel, quero trazer o Marco Saravalli para a nossa conversa e jogar um foguinho aqui nessa nossa discussão, porque agora há pouco o Marco Saravalli veio com uma opinião falando de um posicionamento ainda a tempo do dólar. Você tem uma opinião contrária, a gente respeita pontos de vista diferentes. Acho isso muito, muito importante, até principalmente para o telespectador que está aqui nos assistindo, mas acho que o que o Marco falou agora há pouco foi um pouquinho diferente do que o Daniel está falando, né, Marco? Oi, Daniel, bom dia. Obrigado pelo dia, Marco. Tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Você falou que sempre ainda daria tempo, né, Marco, de comprar dólar na tua opinião, na tua visão. A visão que eu tenho assim, é um pouco mais de estratégia de alocação de proteção patrimonial do que talvez um pouco o trabalho da gestão aí de recursos, né? Por isso que eu acho que talvez tenha essa divergência, né? Mas, o Daniel, eu queria fazer uma pergunta. Eu entendo. Faça sentido. Mas nesse momento, com o câmbio a quase 5,80... A minha visão é mais um pouco dessa, assim, eu acho que não tem muito... Para quem faz alocação mesmo, faz proteção patrimonial, acho que não tem muito que se preocupar muito com o timing. Imagina que uma família receber um recurso hoje, tem que fazer a proteção hoje, né? Não dá para esperar muito o câmbio. A minha visão é um pouco mais nesse sentido. Mas, o Daniel, eu queria já ir direto ao assunto. Eu estou aqui no site de vocês e olhando principalmente o FIA, né, o Fundo de Investimento em Ações, e ele tem um Ibovespa no período aqui nos últimos 12 meses caindo um pouco menos de 10%, né? E o fundo da CTM subindo mais de 26%. Eu queria que você falasse aqui para todo mundo que está assistindo, né, direto e reto, qual que é o segredo, onde é que vocês acertaram a mão nesses últimos 12 meses, depois a gente fala um pouco de perspectiva, o que você está vendo, mas um pouco para o passado, onde é que vocês acertaram tanto em relação à média, em relação ao Ibovespa, para ter esse resultado aqui no fundo? Legal. A gente teve um período muito bom, acredito que a gente conseguiu se proteger bem ali em março, e também fazer alguns ajustes ali em janeiro, fevereiro desse ano, quando o mercado estava subindo quase 10% e estava aquele cenário de precificação quase que price to perfection, vamos falar assim, de Brasil, né? E Brasil é um país muito hostil, a gente sabe que as mudanças elas são abruptas e com isso a gente fez um pouco mais de caixa ali por janeiro, fevereiro, ficou um pouco mais defensivo, reajustou as nossas proteções. E aí, quando o cenário de coronavírus explodiu ali por março, abril, aí a gente simplesmente coletou os prêmios que a gente tinha de opções e foi reajustando as nossas posições via uso do caixa. Eu sempre digo que estratégia de proteção
Esse mês, por exemplo, a gente sofre bastante, porque as nossas posições em carteira sofreram, estão negativas, caindo, e a bolsa em si subindo, então a gente tem um duplo combo aí de carteira desvalorizando e, ao mesmo tempo, o hedge desvalorizando. Agora, toda vez que você vê algum tipo de sinistro, que é o que eu falo que é o cenário que é muito comum a similaridade é exatamente veículo, a Acho gente que o nosso paga o seguro para não usar. Daniel, deixa eu ver se a gente consegue recuperar, porque parece que está travando um pouquinho. Eu tenho o Daniel, gente, ou ainda não? Vamos ver se a gente consegue ouvi-lo. Fala, Daniel, pode concluir. Eu estava falando justamente que o seguro de veículo, ou seja, os hedges para portfólio, eles são muito parecidos com a dinâmica de seguro para carro. A gente paga isso o tempo inteiro e não quer usar. Mas quando você tem um sinistro, você quer ter ele à sua disposição, quer poder utilizá-lo e aí recompor o teu bem da maneira como você achar melhor. Então a gente usa muito isso no CT de estratégia. Além disso, as posições ligadas à saúde e ao agronegócio foram muito vencedoras. A gente tem uma exposição importante em Kepler Weber, que é uma companhia que está num momento fantástico aí, principalmente por conta dos grãos, expansão agrícola, safra de grãos, o crédito para o agronegócio é algo extremamente relevante para a armazenagem, e isso contribuiu muito com o desempenho do fundo nesses últimos 12 meses também. Energia elétrica é sempre um setor que a gente acompanha e tem posições estruturais já há muito tempo, e também em estados ligados ao agronegócio, então isso acaba limitando um pouco esses problemas de desvalorizações significativas. Então esse combo de empresas ligadas à saúde, agronegócio, energia, aliado às proteções que a gente realizou, foram o que nos trouxeram até aqui. Foram os responsáveis por esse desempenho que você acabou de comentar, Marco. Uhum. Daniel, quero trazer agora a Débora para a nossa conversa, que ela tem informações importantes chegando agora sobre Covid lá na Europa. Fala, Débora. Pois é, Paulo, olha só, parece que na Alemanha está tudo caminhando mesmo aí para um novo lockdown por lá. O governo alemão está planejando um pacote de ajuda extra de até 10 bilhões de euros para as empresas que forem afetadas pelo novo lockdown que está sendo preparado. Está em preparação por lá, é o que informou a agência Reuters agora mais cedo. A Angela Merkel disse que quer debater ainda essas restrições com os 16 premiers de lá, da Alemanha, né, para poder chegar até um consenso, para poder saber o que isso vai afetar exatamente, né, na circulação de pessoas de lazer, academias, restaurantes, ou seja, eles estão ainda definindo como que vai ser, mas parece que tudo já está encaminhando para isso, até porque até já está se falando, né, num valor de um pacote aí para poder ajudar as empresas que forem afetadas. Inclusive, nesse momento agora, DAX está caindo 3,9%, ou seja, não diminuiu essas perdas durante a manhã, desde quando a gente começou aqui essa edição da BMC News. Eu estou acompanhando aqui, estou de olho nisso, e parece que a situação só tende a piorar por lá. E Bovespa, inclusive, segue acompanhando esse ritmo de tendência de queda, agora que está caindo 2,64%, está aos 96.973 pontos. Paula. Tá ótimo, Débora. Muito obrigada. Você volta atualizando aqui para a gente a qualquer momento. Hoje esse mercado aí bem movimentado aqui. Quero trazer o Marco novamente para a nossa conversa aqui, que ele tem acho que uma última pergunta para o Daniel. Fala, Marco. Uma última pergunta hoje, né? Depois a gente tem a gente tem uma lista. Uma lista gigante aqui, Daniel. Mas eu tenho assim, uma pergunta rápida agora, que você falou de seguro. Eu acho que diferentemente do carro, a gente pode, em ações, de repente, comprar seguro para 2 carros, 3 carros. Você acha que agora, com essa volatilidade de hoje, está na hora, talvez, de aumentar um pouquinho o seguro, né? Se proteger um pouco mais? A volatilidade, você acha que veio para ficar nesses próximos 10, 15 dias, até o final do ano? Ou o inverso, você acha que pode abrir algumas boas oportunidades, algumas ações caindo 4, 5, 6% no único dia? Como é que você está olhando a visão de hoje, olhando para os próximos dias? É hora de se proteger mais ou é hora de comprar mais? Como é que está a cabeça aí na gestora? Eu diria que a gente está num momento extremamente complicado. A eleição na terça-feira que vem, a americana,
Então, estamos realmente num momento complexo. É claro que hoje, você comprar proteção hoje é quase como que você tentar ligar para a tua seguradora depois de ter batido o carro. Essa volatilidade ela acaba subindo muito, então os prêmios para você encontrar seguros acabam subindo muito. É claro que numa continuidade de um movimento, se a gente acreditar que hoje, por exemplo, o Ibovespa vai para 80 mil, você comprar 93, 91 até. Acho que a gente está ali com um Para esse problema. investidor. Ah, voltou. É que travou um pouquinho o só que sinal e a gente esses tem um próximos- delayzinho aqui, mas a gente está te ouvindo, pode falar. Eu diria que justamente esses próximos 10 dias serão os dias de maior cautela desse período, por conta desse avanço do coronavírus, que é algo que é difícil de ter a leitura de como será. Eu particularmente não acreditava que haveriam novos fechamentos de economias, né? França, Alemanha hoje, era algo que realmente para mim não fazia muito sentido, mas que está acontecendo. Independente disso, a gente aqui tem algumas proteções ainda e até que se desvalorizaram ao longo desses últimos 2 semanas com a alta da Bolsa, mas que possivelmente hoje começam a recompor esses valores. Mas pensando nesses próximos 10 dias, eu teria um pouco mais de cautela. Eu acredito que são 2 eventos muito importantes, esse desenrolar do coronavírus para a Europa e propriamente a eleição americana, não especificamente sobre o presidente que vai ganhar a eleição, isso particularmente não vejo grande temor, mas a composição de forças entre o presidente, Câmara e Senado, como é que isso vai ficar lá no dia 4, e se o resultado da eleição vai acabar no dia 4, ou ficaremos aí até dezembro ou janeiro para saber quem que vai ser o novo presidente dos Estados Unidos. Uma preocupação muito grande que eu tenho, particularmente, é pensar num cenário Biden eleito, como que ele trataria essas questões de coronavírus nos Estados Unidos. E aí sim você pode ter um impacto bastante relevante para as bolsas globais. Daniel, a gente agradece muito a sua participação aqui na BMC News. A nossa lista ficou aqui cheia de perguntas. Eu acabei mudando um pouquinho ali o roteiro, falando sobre o dólar com essa disparada, mas a gente já fica aqui o convite para você voltar mais vezes para a gente continuar o nosso bate-papo. Muito obrigada, viu? Tenha um ótimo dia. Por nada, igualmente, Débora. Sempre à disposição que precisarem. Um abraço.